Olá, acadêmicos, alunos de administração. De acordo com essa pandemia que estamos sofrendo, não podemos ter o contato físico, mas as aulas vão ser via online, graças a Deus que nós temos essa tecnologia, para poder, da melhor forma possível, transpassar essas aulas para vocês, tá bom? Nós iremos falar sobre fundamentos da logística hoje. Vamos ter um breve conceito de como desenvolveu a logística no país, no Brasil. Iremos falar os tipos de transportadora que nós temos hoje, tá bom? E antes de iniciar essas aulas, eu já vou deixar uma atividade para vocês aqui, que a gente vai falar sobre a crise econômica que nós iremos sofrer, a grande recessão que nós iremos sofrer ao longo desses meses, né? E vocês irão abordar isso, falar qual o tipo de crise que nós iremos sofrer, dentro da parte econômica, o que o Brasil vai sofrer ao longo desses anos. Não só o Brasil, mas o mundo, né, vai sofrer com essa recessão econômica. Tá? Vou deixar essa atividade já para vocês já ir pesquisando em fontes, né, sobre essa crise que nós iremos sofrer ao longo desses meses, e provavelmente a gente só vai recuperar daqui a alguns anos. Tá bom? Então vamos lá. Fundamentos da logística. O que é? Como iniciou? Primeiro você precisa saber o conceito básico da logística, que é fornecedor, né? Ele fornece o produto, chega para a indústria como matéria-prima, a indústria produz, né? Faz a distribuição em lojas, em atacados, né? Aí vem para o varejo e logo em seguida para o cliente, né? Esse é o processo de logística básica dentro do processo de administração, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, até mesmo porque a gente tem poucos minutos, tem que ser um vídeo curto para a gente poder encaminhar esse material, mas eu irei encaminhar também uma apostila, vocês dão uma lida nessa apostila, tá bom? Desenvolve o trabalho para a gente fazer dessa forma e da melhor forma possível, tá bom? Então, como é que começou o transporte no Brasil? Ele iniciou em meados de 1530, o Brasil foi descoberto em 1500, então a partir desse momento, através da expansão do comércio marítimo e aquático, esses produtos vinham da Europa para cá e também eles exportavam esse produto daqui para lá, né, como cana-de-açúcar, o pau-brasil, e eles também traziam esses utensílios da Europa para cá. Tá? Até os índios, você já deve ter visto isso na aula de história, né? Os índios ficavam impressionados com a tecnologia que eles tinham e tal. Então, a partir de 1531, começou esse processo de expansão, né? Através do comércio marítimo. Naquela época não existia ainda estrada, não existia linha ferroviária, nada, apenas o processo marítimo, né? Em 1835, 300 anos depois, foi estreada a primeira estrada de ferro, né, onde eles transportavam a cana-de-açúcar para cidades pequenas, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, né, para São Paulo, ali, que iniciou em meados desses anos, tá bom? Em 1846 foi estreado o Porto de Santos, que praticamente é o maior porto que o Brasil tem hoje para exportação, né? Nós já estudamos isso já na matéria de importação e exportação. Então, o Porto de Santos é um dos maiores portos que nós temos no Brasil, onde ele transporta e importa produtos do exterior, tá? Daí foi estreado em 1846, tá? Em 1854 nós tivemos a primeira estrada de ferro Mauá, né, que transportava produto de carvão, minério, para outras cidades, e foi um dos maiores feitos também que o Brasil já teve. Em 1926 e 1930 a gente teve a rede ferroviária, que hoje ela transporta aí por volta de 61% da capacidade de transporte linha rodoviária. Tá? Nós temos aí cerca de 1.760.000 quilômetros de estrada, né, onde os caminhoneiros, você viu a greve dos caminhoneiros, você deve ter uma noção de como é importante esse transporte rodoviário nas nossas vidas atuais. Né? Então, os caminhoneiros ali fizeram aquela greve e você viu o problema, o caos que foi. A gente não tinha gasolina, a gente não tinha remédio, a gente não tinha comida, né? Os abastecimentos ficaram extremamente precários, porque é de suma importância no Brasil essa linha rodoviária, tá? E ela foi ali praticamente inaugurada, ou ela começou a expandir em 1926, tá? Então, em 1861,
por Dom Pedro II, né, foi inaugurada a estrada de rodagem União e Indústria, né, que foi ligada à cidade de Petrolina, Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, Minas Gerais. Né, foi praticamente a primeira estrada da América Latina a ser inaugurada, 23 de junho de 1861. Tá bom? Então, você viu como ao longo dos anos a logística ela foi se desenvolvendo, as transportadoras foram se desenvolvendo. Hoje a gente tem avião, hoje a gente tem o meio marítimo, hoje a gente tem o meio aquático, hoje a gente tem o meio de estrada de ferro ainda, pouco usado, mas ainda em atuação no Brasil. Né? Então esse foi um pouco da história de como os transportes foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Tá bom? Passando para o segundo conceito aqui, que é a modalidade de transporte, a gente tem algumas modalidades. Né? Dentro delas que é embarcador, né? Embarcador dispõe legalmente da mercadoria para o transporte. Então, o embarcador ele é responsável por desenvolver esse meio de transporte de mercadoria para as pessoas. Tá? O transportador ele é responsável por transportar essa mercadoria. Né? Se vai ser via rodoferroviária, se vai ser via de estrada de ferro, se vai ser via aérea, né? Ele é responsável por desenvolver como será transportado esse produto. Né? O terceiro seria o destinatário, para quem recebe esse produto ou faz a imersão desse produto e recebe o produto. Né? É o destinatário, quem recebe. Mercadoria, que é o objetivo a ser transportado. O que vai ser transportado? É carvão, é minério, vai ser peças automotivas, vai ser medicamento, vai ser carne. Né? O que vai ser transportado? Então esse é o tipo de mercadoria e o valor do frete. Isso vai ser de acordo com o processo de transporte que vai ser usado. Né? Eu preciso encaminhar os carros, então qual vai ser o tipo de transporte? Né? A gente tem um transporte marítimo que transporta os carros, ou vai ser peça de carro, então eu uso um avião, ou eu uso um porto para transportar esse produto. Então vai ser, o valor do frete vai justamente depender do que você vai usar para transportar, tá bom? Então a decisão sobre qual meio de transporte o meu produto vai chegar vai depender justamente desses pressupostos. Primeiro, velocidade, né? Tem problema do meu produto chegar numa velocidade maior ou menor, se chegar em 2 semanas ou um mês, tem algum problema em relação a isso? Então, vai depender também da frequência desse produto, né? Se é medicamento acaba muito rápido, então eu preciso de um meio de transporte mais rápido para que o meu medicamento chegue, para que não falte no mercado, tá bom? A confiabilidade também, vai depender da confiabilidade, da capacidade do atendimento e da disponibilidade do serviço no mercado. Tá? Então, de acordo com esses princípios, eu vou saber se eu uso uma linha rodoviária, eu uso uma linha ferroviária, eu uso uma linha aérea, qual meio de transporte o meu produto vai chegar, tá bom? Nós iremos falar sobre cada um, mas nós iremos falar agora sobre o modal rodoviário, né, que é o mais comum, é o mais utilizado no Brasil, como eu falei no começo, 61% do nosso transporte é rodoviário. Então, quem é responsável por fiscalizar é a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Para que eu possa fazer esse tipo de transporte, eu preciso estar cadastrado na RNTRC, né, que é Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. Tá? Eu preciso estar cadastrado lá para poder fazer esse tipo de serviço. Né? E os veículos mais comuns, eu não vou falar de todos, porque vocês irão pesquisar todos esses produtos. Tá? Todos esses tipos de transporte. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu só vou pincelar os tipos e aí vocês irão me apresentar um trabalho com esses tipos de transporte, tá bom? Então, a gente tem os caminhões fixos, esses caminhões comuns de carga que você vê, tá? As carretas, que já tem mais de uma carreta, né? A gente tem as cegonheiras, que é aqueles que levam os carros, né? Você já deve ter visto na estrada, aquele caminhão que carrega os outros carros, né? Carrega 10, 15 carros nesse caminhão, então é chamado de cegonheiro. Tá? A gente tem os bitrens, a gente tem os tanques a granéis líquidos, que são os que transportam gasolina para os postos de gasolina. A gente tem os trem-milhões e os graneleiros. Tá? Esses são os tipos de veículos comuns
que nós temos aqui no Brasil e que vocês irão falar sobre cada um deles, tá? O modal ferroviário, ele é de acordo com a linha férrea, tá bom? E quem é responsável também e conduz é a ANTT também, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela que é responsável por fiscalizar, tá bom? E ele já é dividido por bitolas, né? Bitola é justamente a largura destinada pela distância média entre os trilhos, né? Você vê que existem os trilhos, então a bitola é justamente aquele tamanho, que isso também vai diagnosticar a velocidade, tudo isso, tá bom? Então a gente tem as bitolas largas, a gente tem as bitolas métricas e a gente tem as bitolas mistas, né? Vocês também irão falar um pouco sobre essas bitolas e o tamanho das bitolas, tá bom? E também dividido por gôndola, que a gente tem a max long e a hop fechada, tá bom? Então, a gente falou sobre modal rodoviário, o modal rodoviário e o modal ferroviário. Então a gente tem o modal fluvial, né? Quem é responsável é a ANTAQ, né? Que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. Lembrando que ele é responsável por 90% dos transportes de exportação e importação, tá? Então a maioria é usado o modal fluvial, tá, ok? Ele é de acordo com a forma direta e indireta, assim como vocês já estudaram em exportação e importação. A forma direta é onde o produto é destinado diretamente ao consumidor, né, ao cliente, e indireta é onde, por exemplo, a gente tem uma cooperativa, eles transportam esse produto para a cooperativa, eles fazem o produto, por exemplo, um suco de laranjas, transporta esse produto, vai para uma fábrica, eles fazem o suco, aí chega nas lojas, no varejo, na forma indireta. Então, de forma indireta eles pagam ICMS, pagam alguns tributos, aquela lista que é preenchida, como vocês pegaram na aula de exportação e importação, né? Precisa seguir todos aqueles parâmetros, aquelas fichas que precisa preencher para poder chegar ao produto, tá bom? Quais são os tipos? A gente tem o porta-container, que é aquele mais comum que você vê nas televisões, em embarcações, né? Que é aqueles containers gigantes que o barco importa e exporta. A gente tem o roll-on ou roll-off, tá? Que é justamente transportador de veículos. Então, por exemplo, veículo que veio da Alemanha, veio da China, eles veio pelos roll-on, tá bom? A gente tem os cargueiros e os graneleiros, tá bom? Vocês também irão falar sobre todos esses tipos de transporte, tá? A gente tem o modal dutoviário, a gente conhece muito pouco, mas ele é justamente, são tubos de forma de gravidade e pressão mecânica, tá bom? São dutos, são cilindros ocos que transportam esses tipos de produto. O mais comum que a gente tem é o oleoduto, ele liga a cidade de Paulínia a Brasília, que são mais ou menos 995 quilômetros, tá bom? E eles transportam justamente petróleo, óleo, gasolina, diesel, álcool, querosene e o nafta, né? Nafta é um tipo de gasolina com um grau inferior à gasolina normal que a gente consome, tá bom? A gente tem o mineroduto que liga a cidade de Mariana à Porta do Ubu, né? A Ponta do Ubu, que são 395 quilômetros de extensão, e eles transportam justamente o salgema, o minério de ferro e concentração fosfática, né? Que é justamente minério, pedra, essas coisas, tá? A gente tem o gasoduto, praticamente é o mais comum, que liga a cidade da Bolívia, né? Que é a cidade de Santa Cruz de la Sierra, né? São 3.150 quilômetros de transporte, tá? E o que eles transportam é o gás natural. Então esses são tubos que são transportados. É lógico que ele é muito mais seguro, mas também, se acontecer alguma coisa, como ele passa pelo mar, ele passa por qualquer lugar, e assim, tem um prejuízo ambiental muito grande se no caso sofrer algum impacto no mar ou em qualquer outro lugar que ele estiver transportando o produto, tá? Mas é um produto também muito seguro e muito utilizado também, tá? E a gente tem o último, que é o modal aéreo, né? Quem é responsável é a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação, tá? Os tipos que a gente tem,
o Kombi, que é o Lower Deck ou o Upper Deck, tá? E ao cargo. Tudo isso vocês também irão falar sobre esses tipos de produtos. Então, esses são os tipos de modal que nós temos de transporte. Então você pode usar transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte terrestre, né? Vários tipos de transporte. Como eu falei no começo, isso vai depender da velocidade do seu produto, do tipo de produto, se esse produto ele tem um curto período para chegar, se ele pode ter um longo período de entrega, né? Então isso tudo vai depender dos tipos de modal, dos tipos de mercadoria que você está transportando, tá bom? Nós iremos falar mais sobre isso, iria trazer uma apostila para vocês sobre esse assunto, tá? Antes da gente chegar literalmente na matéria de logística, mas vocês irão estudar um pouco e vão falar para mim um pouco sobre esses tipos de modal, sobre cada um tipo, né? O que é uma cegonheira, o que é um ball, tá bom? Todos esses tipos de transporte terrestre vocês irão falar para mim em meio de trabalho, tá bom? Que eu irei encaminhar para vocês, tá bom? Um forte abraço, obrigado e qualquer coisa estou à disposição.